Bom, gente, boa noite. Já são aí 7h11 aqui no meu relógio, ainda falta muita gente para entrar, mas vamos começar, né? O pessoal vai entrando aí no transcorrer da aula. Boa noite a todos. É um prazer revê-los. Boa noite, João. Vamos então, hoje nossa aula começava às 7h10, porque segunda-feira é feriado, né? Vocês viram lá na trilha de aprendizagem, né? Porque eu deixei, boa noite, Aline, eu deixei esse tempo agora, esse primeiro horário aí, para vocês assistirem as duas videoaulas. Eu já botei um tema bem tranquilo essa semana, deixei ICMS para a próxima propositadamente, porque eu sabia que a gente ia ter menos tempo de encontros síncronos, né? E por isso que eu adotei essa estratégia. E hoje a gente vai falar dos impostos estaduais, né? Vamos falar inicialmente, né, do IPVA e do ITCMD, né, que são impostos menos complexos, né, dentro da competência estadual. E deixei o ICMS, que é outro imposto estadual, para a próxima semana, por ser um tributo, talvez, dos mais complexos do nosso sistema tributário, certo? Então, antes de propriamente a gente iniciar falando, né, dos impostos, né, eu queria repassar com vocês o estudo de caso que eu deixei semana passada, né? Semana passada, a gente deixou um estudo de caso, eu vi, boa parte da turma acertou, né? Foram 40 alunos que fizeram, tirando uma falta de fundamentação, detalhes, a imensa maioria respondeu corretamente o questionamento, o estudo de caso. O estudo de caso que a gente tinha para analisar, ele trazia a seguinte situação, deixa eu abrir aqui para a gente conversar sobre ele. Estudo de caso. Então vamos lá. José é proprietário de um imóvel com área de 3.000 metros quadrados, onde fica a sua casa e funciona uma grande horta, cuja produção ele vende na feira da cidade e mantém o seu sustento, exercendo, portanto, atividade agrícola. Em janeiro de 2020, foi notificado pela Prefeitura informando que, a partir daquele ano, em razão da Lei 123/2019, que considerou aquele bairro como área urbana, ele passaria a pagar IPTU. O bairro de José possui calçamento nas ruas, abastecimento de água e rede de iluminação pública, mas não possui nenhuma outra benfeitoria pública. Diante de tal situação, pergunta-se, primeiro, a prefeitura pode cobrar IPTU do bairro que passou a ser considerada zona urbana? Por quê? E o primeiro questionamento, nós teríamos a resposta positiva, a resposta sim. Não é? Por quê? Porque, se você for olhar lá no artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário, havia 3 melhorias que estão previstas nesse parágrafo 1º, que possibilita ser considerada área urbana. Né? Havia o calçamento, havia o abastecimento de água e havia a rede de iluminação. Bastava ter duas, mas eu já botei 3 para não ter dúvida. Então, a resposta à pergunta A seria sim, em razão dos 3 melhoramentos, né, previstos no artigo 32, parágrafo 1º. E, por isso, caberia a cobrança do IPTU no bairro. Primeiro eu perguntei sobre o bairro, eu não perguntei sobre o imóvel do José. Né? Então, em relação ao bairro, sim, poderia ser cobrado. E aí vem a segunda pergunta. Na segunda pergunta, eu perguntei se o José deverá pagar IPTU. E por quê? E a resposta, nesse caso, seria negativa. Não. O José não vai ter que pagar IPTU, porque, apesar do seu imóvel estar numa área considerada urbana, o imóvel ele tem uma utilização, ele é utilizado para uma atividade agrícola de forma econômica, não é ele tem ali uma mangueira ali onde cai manga ali, né? Não é isso não, ele tem ali uma plantação, ele cultiva a horta e vende essas hortaliças no mercado e dali ele tira seu sustento, ou seja, ali havia uma atividade agrícola econômica. Em razão disso, vamos aplicar, no caso, o artigo 15 do Decreto-Lei 5766. Esse artigo 15, ele diz que lá o artigo 32 do Código Tributário não abrange
exatamente aos imóveis destinados à atividade de exploração agrícola, extrativa vegetal, pecuária, agroindustrial. Esses imóveis serão tributados pelo ITR. Então, nesse caso, em razão da destinação econômica do imóvel, ele não tem que pagar o IPTU, e sim ele será contribuinte do ITR, que é o Imposto Federal, Imposto Territorial Rural. Ok para o estudo de caso? Alguém ficou com dúvida? Não, tranquilo aí. Beleza? Até porque já Foi tem dado em tranquilo. aula. Pois é, né? Eu procurei enfatizar esse assunto, que é o assunto que eu entendo mais importante do IPTU. Por isso que, inclusive, eu coloquei no estudo de caso, tá certo? Então, beleza, gente. Resolvido aí, então, o nosso estudo de caso, vamos comentar os dois impostos que eu guardei para hoje, né, para essa semana, melhor dizendo, que foram o IPVA e o ITR. Sobre o IPVA, alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, a gente segue para. Eu vou perguntar se alguém tem dúvida do ITCMD. Se não tiver, eu faço aquele geral, enfatizando os pontos mais importantes, né, dos dois tributos. Tá? Vocês entenderam por que eu não botei o ICMS essa semana? Foi justamente em razão da complexidade do ICMS, que vai ser um imposto que a gente vai estudar semana que vem. Tá joia? Em relação ao IPVA, ninguém tem pergunta. Em relação ao ITCMD, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida que já queria colocar? Se não tiver, a gente já inicia, né, os comentários aqui. Eu vou iniciar os comentários, tá bom? Já que ninguém formulou pergunta, nada impede de, durante minha fala, vocês perguntarem, tá certo? Eu só abro logo para pergunta, que às vezes a gente direciona, né, nossa discussão. Eu vou começar pelo IPVA, que é o imposto, né, que incide sobre veículos automotores, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender no IPVA é a discussão sobre o que é veículo automotor, né? E aí, nessa discussão, vocês vão ver que entende-se por veículo automotor aquilo que circula em via pública, né? Em estradas, em piso, né? Em chão. Né? Então, não são considerados veículos automotores as embarcações e nem as aeronaves. Né? O STF decidiu que não incide o IPVA, né, nem sobre as aeronaves e nem sobre as embarcações, embora eles sejam veículos que se movimentam, eles têm propulsão própria, né? São autopropulsionados, né? Então são automotores. Mas o que o STF entendeu? Que quando se fala em IPVA, né, a competência do Estado, como o Estado tem legitimidade, tem competência concorrente para legislar sobre a questão viária, inclusive é o Estado que é responsável pelo cadastramento dos veículos, pela autorização de circulação de veículos, e veículos aí entendidos, os carros, motos, etc., que circulam em estradas. O STF entendeu o seguinte, que quem autoriza a circulação de embarcações e fiscaliza as embarcações é a União. Então, portanto, não poderia a União ter competência para legislar e fiscalizar esses veículos e, em contrapartida, a União, o veículo ser tributado pelo Estado. Se a competência do Estado, entendeu o STF que, como é o Estado que legisla, melhor dizendo, que fiscaliza, né, essa questão dos veículos, embora tenha ali a legislação, né, geral da União, né, que é o Código de Trânsito, mas os Estados ali, eles têm poder ali de suplementar essa legislação, o que não acontece com a legislação, por exemplo, da navegação. Quem legisla sobre navegação é a União, e as normas internacionais, que é o RIPIAN, que regula o tráfego marítimo. Então, não pode ser estadual. Então, resolveu o problema do Estado, das embarcações. E aí foram para as aeronaves e identificaram a mesma situação, o STF,
que não caberia legislar, não caberia tributar as aeronaves em razão de que a competência para regular a aviação, né, a aviação é da União. O controle da aviação, o controle de tráfego aéreo, tudo é da União. Então, não seria razoável nem coerente a União ter todo o controle do tráfego aéreo, da circulação das aeronaves, e quem fosse cobrar o tributo seria o Estado. E aí, por isso que o STF entendeu que, tanto nas embarcações como nas aeronaves, não pode incidir o IPVA. Cabe informar a vocês o seguinte, que se passar, temos 3 projetos de reforma, na verdade 4, mas aí 2 se uniram, né? Já aglutinaram 2 projetos, então ficou 3. 3 projetos de reforma tributária em tramitação. Se essa reforma tributária passar, o IPVA ele morre. E aí ele vai passar a ser um tributo que vai incidir efetivamente sobre todos os veículos automotores. Vai incidir sobre aeronaves, embarcações e sobre automóveis. Né? E automóveis, quando eu digo, né, carros, motos, triciclos, etc. Então, se passar a reforma tributária, vai haver essa alteração no que tange ao IPVA, porque ele vai passar a ser de competência da União, com repartição de receita para os estados, estados e municípios, mas vai tributar também aeronaves e as embarcações. Vamos ver aí se isso vai passar, né? Mas o projeto, na verdade, os 3 projetos, né, como eu disse, são 4, mas 2 aglutinaram, 2 estão tramitando em conjunto, então, por isso que eu digo que são 3. Mas todos eles trazem essa previsão. Vamos ver se o Congresso vai, efetivamente, né, aprovar a reforma tributária, principalmente no molde desse projeto, né, que aglutina a proposta do Senado e da Câmara. Vamos ver se passa, né? Seria um ponto, né, digamos assim, uma omissão legislativa que cabe reflexão, né? Porque enquanto você cobra ali o IPVA, perdão, de uma motocicleta, né, que custa, sei lá, R$ 5.000, o IPVA de R$ 100, R$ 200, né, você deixa de cobrar, né, um tributo pela propriedade de uma aeronave, né, que tem um valor patrimonial maior e que, obviamente, quem pode comprar uma aeronave é uma pessoa que detém maior poder econômico e essa pessoa não é tributada nessa propriedade. Né? Enquanto ali, a motinha ali, a moto ali com, sei lá, 50, 60 cilindradas, não sei, tem um parâmetro que a lei dá de isenção, né? Ele não tributa abaixo de determinada cilindrada, né? É isento, mas, fora essa situação, os outros veículos que nem têm tanto valor econômico assim, são tributados. Né? Então, isso gera uma flagrante desigualdade, né? Em que patrimônios de maior valor não são tributados e de menor valor são tributados. Mas, a par dessa discussão, que depende da apreciação do Congresso, né, hoje o que temos é o nosso IPVA e o Supremo entendendo que veículo automotor, para fins de fato gerador de IPVA, são apenas aqueles que circulam em estradas, em rodovias. Né? Então, né, avião não entra, embarcação não entra, por esses motivos que eu já expliquei para vocês. Esse é um aspecto importante, né, do IPVA. Outra questão interessante é que o IPVA tem alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, né, e a possibilidade de tributação, né, conforme o tipo do veículo e sua utilização. Então, você pode ter alíquotas diferentes conforme a utilização do veículo ou conforme, né, o tipo do veículo. Outra questão interessante é que ele, assim como o IPTU, olha, as internacionais não, né? Porque a propriedade não é aqui no Brasil, né? É a mesma coisa que o argentino que vem passear aqui,
né, vem fazer turismo no Brasil com o carro dele, ele não paga o IPVA, né? O carro é estrangeiro. Ele só vem aqui no Brasil, ele entra no Brasil, circula e sai. Tá? Então, se a aeronave, né, ela for registrada, e normalmente essas empresas internacionais, a aeronave está registrada na sede dela, que é no outro país. Então, essa aeronave ela não sofre incidência desse imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Tá certo, Paulo? Então, não se aplicaria. Tá? Em razão do veículo, ele não pertencer, não ser uma propriedade aqui registrada no Brasil. É um estrangeiro, né, uma empresa estrangeira que está operando uma linha aérea, né, um voo, né, para o Brasil. Tá bom? Outra questão é que, assim como o IPTU, ele é um imposto, né, de fato, o fato gerador dele é periódico, né, porque o fato gerador é sempre dia 1º de janeiro de cada ano. E ele também é um imposto lançado de ofício, também assim como o IPTU, tá certo? É outra característica do IPVA. Uma questão aqui da súmula, né, que foi até o pessoal acabou respondendo na prova equivocadamente, tá? Achando que, na nossa AV1, né, achando que a súmula tratava aqui da responsabilidade tributária. A súmula 585, ele não trata da responsabilidade tributária. Ele está dizendo o seguinte, que a responsabilidade lá do Código de Trânsito não alcança o IPVA. Por que não alcança o IPVA? Porque o que regula a responsabilidade do imposto, que é tributo, vai ser o quê? Vai ser exatamente a legislação tributária. Então, quando alguém compra um veículo, o adquirente responde pessoalmente, não tem responsabilidade solidária com o vendedor, com o antigo proprietário, não. Tá? Essa responsabilidade ela só está no Código de Trânsito, então ela vai se aplicar o quê? As multas de trânsito. Aos tributos, não só IPVA, como também eventuais taxas incidentes sobre o veículo, a responsabilidade vai ser pessoal do adquirente, exceto, aí vem lá aquele entendimento do STJ, aplicando analogicamente a questão do leilão. Quando arrematado em leilão, esse valor, esse tributo vai se subrogar no preço do veículo, tá bom? Então, por isso que eu até descontei um pontinho de quem foi querer fundamentar na súmula 585, porque a súmula ela não trata da responsabilidade tributária, pelo contrário, ela está dizendo que não se aplica a responsabilidade lá do Código de Trânsito, porque o Código Tributário ele é norma especial. Embora os dois sejam norma especial, o IPVA é tributo. Então, ele tem que ser tratado lá com a responsabilidade prevista no Código Tributário, e não os outros valores, né, as multas ali inerentes à legislação de trânsito. Essas aplicam o Código de Trânsito, então vai aplicar a solidariedade que trata o Código de Trânsito, tá bom? Aqui do IPVA, gente, não tem mais nada. Eu acabei revisando aqui a integralidade do nosso conteúdo, né? Ficou alguma dúvida aí do IPVA? Ele é um imposto bem tranquilo mesmo, o que cabe mais atenção é essa discussão das aeronaves e das embarcações. Ele é um imposto que não traz aí muita celeuma, não. Aliás, não traz celeuma. Né? E aí, então, se ninguém tiver pergunta, né, tá tranquilo, beleza, aí, Anne, Tânia, tranquilo. Vamos agora, então, falar do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Esse imposto ele é interessante por quê? Porque ele é um imposto de competência estadual, né? E aí, né, ele vai incidir em duas situações. Ou ele vai incidir nas transmissões causa-mortes, ou seja, em razão da morte, ou ele vai incidir em razão das transmissões não onerosas, ou seja, doação. Porque se for transmissão, e aí tem que ser de bem imóvel, né? Se for transmissão de bem imóvel onerosa, vai ser o ITBI, lá que nós estudamos semana passada, que é o imposto municipal. Mas nas transmissões onerosas, perdão, nas transmissões causa-mortes, ou seja, em razão da morte de alguém, a herança, né? Ou nas transmissões não onerosas, que são as doações, vai incidir o imposto estadual, que é o ITCMD, tá? Então, toda vez que nós tivermos
E aí, essa doação, lembram que lá a transmissão onerosa, né, que incide lá o ITBI, é só de bens imóveis. Aqui a doação é de tudo, viu, gente? Se doou carro, né, qualquer doação de bem imóvel vai incidir o ITCMD. Logicamente que tem valores, né? Normalmente ele não incide porque o valor do veículo é um valor pequeno, e aí ele sai, né, ele fica isento, né, do ITCMD. Então, por isso que o que chama mais atenção normalmente é quando a doação de bens imóveis, porque ele acaba entrando, né, no patamar, né, em que incide a tributação. E vocês devem ter visto que tem uma discussão no Supremo, eu não acompanhei se ele chegou a julgar o mérito já, né, o ministro pediu vista, exatamente sobre TCMD, que era a tal da mesada lá, milionária, que vinha do exterior, né? Vocês devem ter visto isso, né? E era uma doação. E aí o Estado de São Paulo chegou e falou, opa, essa mesada milionária é uma doação, eu quero estar doando para cá, então vai incidir o TCMD. Eu quero, né, esse tributo, né, esse imposto que vai ser cobrado nessa doação, porque a mesada é uma liberalidade, né, é uma doação. E aí estava aí a confusão gerada. Vamos ver como o Supremo, o ministro pediu vista, não lembro quem foi, né? E aí vamos ver como é que ele vai decidir, né, sobre essa questão, se vai incidir TCMD ou não nessa doação, né? A princípio, como é doação, é para incidir, mas a gente não sabe como esse negócio jurídico acontece, né? Então, pode ser uma determinada operação, não sei como essa operação é feita, e aí estejam alegando que não incidiria, né, o ITCMD. A gente só conhecendo mesmo o processo para saber melhor, mas é um assunto recente, que é coisa de 2 semanas, né, saiu aí na mídia sobre essa tributação dessas doações, né, e que seria aí a soma seria milionária, né, porque, né, seriam muitas pessoas que estariam nessa situação. Então, é interessante a gente acompanhar essa discussão para ver como o Supremo vai resolver. Eu fazendo uma análise bem simplória, sem conhecer os autos, né? Então é muito difícil você avaliar, mas me parece que deveria incidir sim. Me parece, mas eu não conheço essa operação como ela é realizada. Pode ser que ela seja feita uma operação de maneira a não deixar claro que seja uma doação. E aí não incidiria, né? Seria uma determinada operação financeira, e aí não vai incidir. Mas se for uma doação, né, aí realmente, não, né, apesar de ser do exterior para o país, mas não tem dúvida que vai incidir. Mas, enfim, então é interessante observar que esse imposto ele vai incidir, então, na transmissão em razão da morte, ou seja, como nós tivermos lá herança, testamento, ou então nas doações. E atenção que ele incide, tanto faz ser bem imóvel ou imóvel, tá? Diferente lá do ITBI, que só incide nas transmissões onerosas de bens imóveis, tá bom? Outro aspecto aqui que eu queria chamar a atenção, né? E aí é o aspecto que é mais tormentoso a respeito do ITCMD. É quem vai cobrar o ITCMD, né? Quem é o Estado que vai arrecadar, né? Porque você pode ter pessoas, né, recebendo determinada herança em um estado, né, o espólio está em outro estado, o processo, né, do inventário tramita em outro estado, né, vai recolher para quem? Né? Quem que vai receber? Quem vai ser o sujeito ativo desse ITCMD? E aí eu coloquei para vocês de uma maneira bem simples, né? Quando eu tiver a questão dos bens imóveis e qualquer direito inerente a bem imóvel, vai ser o lugar do imóvel. Aí, Rodrigo, para combater a fraude aí é difícil, tá? A única maneira de combater essa fraude aí, de saber se vendeu ou se doou, é ver a movimentação financeira, né? Se for só dinheiro em espécie, então é difícil você identificar. Aí você vai pegar não pela
pela venda, mas que na verdade foi doação. Você vai ter que pegar vai pegar muito mais pelo imposto de renda do que pelo negócio jurídico em si. Né? Porque aí, lá no imposto de renda, como ele vai ter crescimento patrimonial, aí você vai pegar que na verdade, ali isso foi oneroso, né? Não foi uma doação. O indivíduo doa lá uma casa, né? Ou seja, seria não oneroso, mas depois ele tem lá um aumento patrimonial de 100 mil reais e não tem a origem. Então, isso, na verdade, não foi uma doação, foi uma venda, ele recebeu 100 mil reais pela casa. Né? Agora, é difícil, realmente, você vai precisar fazer ali o fisco só vai olhar isso se for uma movimentação muito grande. Se for uma movimentação menor, não vai chegar a verificar, não. Né? Porque ele vai ter que olhar a movimentação financeira e comparar o crescimento patrimonial. Aí teria que ter, né, no caso aí, como é um imposto estadual, teria que ter troca de informações entre a Receita Federal e o Estado para que ele possa apurar. Então, normalmente, o Estado só faz esse trabalho quando é movimento financeiro, um movimento patrimonial muito alto. Então, a maneira de combater a fraude seria essa, fazer o cruzamento, né, do crescimento, da variação patrimonial do doador, né, e de eventual movimentação financeira. Tá certo, Rodrigo? Esclareceu aí? Beleza? Então, o que acontece? Vamos voltar aqui. Então, qual é o Estado que vai receber? O Estado que vai receber, né, no caso da transferência, da transmissão de bem imóvel, vai ser sempre o Estado de tal imóvel. Então, vamos lá, vamos ao exemplo. Vamos imaginar lá que Joãozinho, ele morre. Morre Joãozinho. Joãozinho morava no estado da Paraíba. Mas ele tinha muitos negócios aqui em Juazeiro, e aí o inventário corre aqui em Juazeiro. Ele estava morando lá, mas ele tinha também casa aqui, tinha domicílio aqui também, então ele morreu lá na Paraíba, mas está correndo o inventário aqui em Juazeiro. Nesse inventário tem um apartamento em Recife. Para onde vai recolher o ITCMD? Nesse caso, em relação ao apartamento, vai recolher para Pernambuco. É estadual, né? Então, vai recolher para Pernambuco. Embora o indivíduo tenha morrido na Paraíba, tramite aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará, o inventário, mas, como o bem imóvel está em Pernambuco, está em Recife, vai recolher o TCMD desse bem imóvel para Recife. E das outras coisas lá, ele tinha aplicação financeira, tinha carro, vai recolher aonde? Vai recolher no estado onde processa o inventário. Então, os carros que ele tiver, eventuais recursos financeiros, joias, o TCMD que vai incidir sobre isso vai ser recolhido para o estado do Ceará. Em relação ao imóvel, ao apartamento de Recife, vai recolher para Pernambuco. Se tivesse 4 imóveis, ia recolher, e cada imóvel no estado, ia recolher o ITCMD referente a cada imóvel para cada estado onde está o imóvel. E a segunda parte são os bens móveis, títulos de crédito. O imposto vai caber ao estado onde se processa o inventário. Então, no caso, se for transmissão causa-morte, o que vai acontecer? Bens móveis vão ser recolhidos onde está o inventário. Pouco importa onde estão os herdeiros, pouco importa onde morreu, né, o titular do espólio, né? O que interessa é o estado aonde se processa o inventário. Então, bens móveis, títulos, direitos são recolhidos, o imposto de transmissão é recolhido aonde está processando o inventário. Bens imóveis, estado onde está o bem imóvel. Qualquer outro direito, bens móveis e direitos, o estado onde se processa o inventário, independente de onde estão esses bens móveis, independente de onde está a conta corrente. A conta corrente pode estar lá no banco em São Paulo, numa agência lá em São Paulo. Não há problema nenhum, vai recolher para o estado onde se processa o inventário. E a mesma coisa na doação, gente. Na doação, o que vai acontecer? Bem imóvel,
recolhe para o estado onde está o bem imóvel. Qualquer direito, qualquer bem imóvel vai recolher o ITCMD no domicílio do doador, tá? Então, doação recolhe bens móveis e direitos, domicílio do doador. Então, eu, Renato, estou doando para meu irmão que mora em São Paulo um determinado bem, né? Um carro. Eu doando esse carro para ele, o ITCMD eu vou ter que recolher onde? Não é em São Paulo, onde está meu irmão. Vou recolher para cá, para o Ceará, que é meu domicílio. Tá bom? Então, essa transmissão, ela vai, no caso de doação, ela é feita no domicílio do doador, tá? Para bens móveis, títulos, qualquer direito que ele tiver, domicílio do doador. Tá joia, gente? Bens imóveis, aí a regra sempre é a mesma, é o local do bem imóvel. Entenderam essa regrinha aí do ITCMD? Que é a regrinha mais não é nem complexa, né? É o assunto que mais recorrente, que gera mais discussão no ITCMD, tá bom? Fato gerador, né? Quando tem a transmissão, isso é tranquilo. Base de cálculo vai ser o valor dos bens. Pronto, uma coisa interessante, tá? O Senado, ele regula a alíquota máxima do ITCMD. Então, a alíquota máxima é 8%. E a mínima? Aí os estados têm liberdade. Então, eles podem fixar, né, qualquer alíquota mínima, né, sendo que não pode passar do teto que o Senado estipulou, que é 8%, tá bom? Então, a alíquota máxima é 8%. A alíquota mínima, né, ela de qualquer estado pode escolher. Ele pode aplicar a alíquota de 4%, de 3%, pode mudar as alíquotas de acordo com o tipo de bem, tá? Também, ele pode tributar com uma alíquota maior determinado bem, por exemplo, imóveis, eles botam uma alíquota de 3%, joias, 5%, né? Ou então ele usa uma alíquota única, né? Qualquer transmissão, a alíquota ele pode estipular até 8%. Quem vai estipular? A lei estadual. Bom, gente, aqui realmente não tem, né? Outra coisa importante é saber da decisão do Supremo, em repercussão geral, que é possível fixar a alíquota progressiva de TCMD, né? Então, é importante saber, isso é um assunto que foi decidido pelo Supremo, então é constitucional a alíquota progressiva de TCMD. E tem um repetitivo do STJ também, que fala sobre a competência para apreciar pedido de isenção. E aí ele define, o STJ, que não é competente o juízo do inventário de processo arrolamento, o juízo da vara de sucessões, para decidir sobre isenção. Ou seja, se seu cliente quiser entrar com pedido de reconhecimento de isenção, de TCMD, ele não pode formular esse pedido para o juiz. Essa ação declaratória, uma ação declaratória, ele não pode fazer esse pedido dentro da ação de inventário, porque o juiz lá do inventário não é competente para apreciar. Vai ter que entrar com uma ação, e aí vai para a vara de fazenda pública, onde tiver vara de fazenda pública, mas vai ter que entrar com uma ação autônoma requerendo o reconhecimento dessa isenção de TCMD. Tá joia? Foi isso que o STJ decidiu, está no slide também que eu coloquei para vocês, é o último slide. Tá certo? E aí, gente, o que tem para falar desses dois impostos é isso. Não tem muita coisa não, são impostos que não tem polêmica, né? Então, esses dois impostos que eu tinha aqui para apresentar, que basicamente é o que está na videoaula, né, são esses assuntos. Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre esses dois impostos? Tranquilo, professor, está tranquilo aqui, viu? Tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. Beleza. Aderbal, bom, agora eu lembrei de você. A respeito da sua pergunta, né, que ficou na aula passada, tá? Eu fiz uma pesquisa e encontrei a RDC, uma instrução normativa, tá? Que trata daquela pergunta sobre
a questão do ISS nas micro e pequenas empresas que caíssem lá naquelas 21 exceções, né? Ou seja, que teriam que recolher no município onde prestarem o serviço, onde o serviço é prestado, tá? E aí, a conclusão que eu cheguei, a RDC é bem complicada, a conclusão que eu cheguei é a seguinte, bate com que um outro aluno, agora desculpa, eu esqueci o nome dele, ele colocou, o que vai acontecer? Vou lhe explicar basicamente. Essa empresa vai ter que recolher o ISS, mesmo ela sendo microempresa, vai recolher o ISS no domicílio, lá onde ela está prestando serviço. Então, lá no município que está prestando. Mas ela vai abater esse ISS, ela bate da base de cálculo que ela vai pagar no Simples, entendeu? Certo. Ela paga, mas ela vai descontar no Simples. Mas a desconta da base de cálculo, não é do valor pago, não. Sim, essa era a minha dúvida. Aí ele vai descontar da base de cálculo, não é do valor do Simples pago, não. Ele vai jogar na base de cálculo lá, ele explica lá o preenchimento lá das informações do Simples, né? Aí ele vai descontar da base de cálculo dessas informações que ele presta lá. E aí, no final, ele vai pagar um Simples um pouco menor. Né? Mas não vai abater direto no Simples, não. Ele abate na base de cálculo da apuração do Simples. Mas ele recolhe lá. Ele recolhe no município. Então, por exemplo, vamos imaginar, uma empresa de construção aqui de Juazeiro está fazendo uma obra lá no Crato e ela é empresa de pequeno porte, EPP. É muito difícil uma construtora microempresa, né? Porque o faturamento dela, né? Ela tem muita despesa, mas ela tem um faturamento alto. Então, é difícil ela conseguir ficar enquadrada em microempresa. Então, vamos imaginar a empresa de pequeno porte que dá no mesmo. Ela está no Simples. Ela fez a obra, ela está fazendo uma obra lá no Crato. Ela vai recolher o ISS para o Crato, mas aí o contador vai pegar essa informação, vai lançar no formulário lá, na declaração que ela tem que fazer do Simples para abater da base de cálculo do Simples. E aí vai gerar um imposto menor a pagar no Simples. Tá joia? Essa aqui vai ser a operação, tá bom? Tá joia? Mas é mais ou menos dentro, só tem esse detalhe do desconto da base de cálculo. Né? Que aí eu fui ler a RDC e fui entender, é bem complicadinho, ela vai falando lá. Porque tem muitos campos a serem preenchidos no formulário, né? Oi? É enjoada. Ela é bem complicada. E aí, o que eu vi lá no artigo é você tem que fazer um monte de remissão. Ele começa lá falando a situação da base de cálculo lá, por exemplo, tem 20 e tantos incisos. Aí ele fala, no caso do artigo 3º do inciso tal, combinado com o artigo tal, aí que você vai entender que é o ISS que ele pagou no local lá onde ele prestou o serviço. E aí ele vai abater da base de cálculo, né, esse valor. Tá certo? Valeu, professor. Obrigado. Viu? Nada, que é isso aí. E aí, gente, alguma pergunta aí sobre o IPVA aí? Não, né? Nem TCMD. Eu já vou, deixa até para eu não esquecer, porque na outra turma ali, da turma do Tributário 1, foi terminar a aula e eu terminei a aula e esqueci de liberar, fui liberar só no dia seguinte. Deixa eu liberar logo o estudo de caso da semana. É um estudo de caso bem simples e ele envolve esse assunto do TCMD. Para onde vai recolher o quê? É isso que eu estou perguntando no estudo de caso. Vocês vão ter que explicar, né, para onde vai ser recolhido ali o imposto ali, o TCMD, na situação que eu coloquei. Tá joia? E aí, gente, eu recebi alguns alunos aí, mandando mensagem para mim, preocupados porque deixaram de fazer alguns estudos de caso. Não se preocupe, que ainda tem 4 estudos de caso para fazer. Então, quem deixou de fazer não tem problema, tem tempo de recuperar. Né? Quem por acaso não conseguir atingir os 3 pontos, eu vou dar uma alternativa que é fazer uma prova oral para contar como AVP. Né? Então, assim, sugiro fazer o estudo de caso. Tá certo? Né? Então, assim, tem gente que... É melhor, né, professor? Pois é, ainda tem 4 para fazer, né? Então, assim, né? Quem não fizer, eu deixo a opção, né? Então, teve 7 estudos de caso, né? Já, hoje, com essa de hoje, a gente já fecha o 3º. Então, quem fizer esse agora já tem os 3 pontos. Né? Deus é mais, né, Tânia?
Ah, o Geraldo quer AV2 oral? Beleza. Aí, Geraldo, estão fazendo... Mas tem, muito embora não tenha povo pedido, aí. John, mas tem problema não, John. Qualquer coisa você me ensina aí. Pronto. Porque os carros são... André, na verdade, o IPVA não é nem o mais caro do estado, não, viu? Cada estudo de caso vale um ponto, Jennifer. Então, quem já fez 3, eu acho que já tem 3, né? Não lembro agora, mas quem já fez 3 já tem os 3 pontos, já atingiu, né? Então, já não tem que se preocupar. Agora, quem ainda não fez, tem ainda mais 4, né? Tem esse agora dessa semana e tem mais 3 estudos de caso, tem mais 3 semanas até a nossa AV2, então tem mais 3 estudos de caso. Então, não se preocupe. Continuo como no semestre anterior, ou seja, além dos 3, quem quiser fazer os demais pode para fixar a aprendizagem, né? Com certeza, eu sugiro fazer, aí não tem mais a preocupação com nota, né? A preocupação é em aproveitar ali e aprender, fixar o conteúdo, porque eu sempre boto o assunto, ou quando tem vários assuntos, eu boto um dos assuntos mais importantes, ou eu boto o assunto mais importante da semana no estudo de caso. Então, sem dúvida, Geraldo, quem puder fazer vai ganhar com isso, porque vai estar fixando o conteúdo mais importante. Esse mesmo que eu coloquei, esse assunto do IPCMD, eu diria que todo ano cai na OAB, né? Como são 3 exames de ordem, né, por ano, né, mas se você for olhar, todo ano tem uma questão de TCMD em um dos 3 exames de ordem, né? Ele bota lá o caso, o último que teve foi ano passado, foi sobre doação. Ele perguntava ali na doação e teve gente boa que errou, né? Então, assim, é um assunto que é recorrente, né? Então, é importante saber, não é complexo, não é complicado, mas se você souber, né, você sai na frente, você, né, desenvolve bem uma prova ali, ganha uma questão que é uma questão fácil. Tá joia? O que mais aí? Bom, gente, eu vou só rodar aqui a frequência, então. Deixa eu só aqui fazer aqui nossa frequência, tá? E não se preocupe, inclusive eu tenho que lançar a frequência de outubro, vou ver se eu lanço aí, não tive tempo esse final de semana, vou ver se eu faço o lançamento dela, né? Mas fiquem tranquilos aí quanto a isso. Pronto, já rodei a frequência aqui. Se vocês não tiverem perguntas, então a gente encerra por aqui. Eu agradeço a atenção de todos, tá joia? Desejo aí bom resto de semana, bom final de semana e até nosso próximo encontro, semana que vem. E aí, semana que vem vai ser horário integral, tá? Hoje eu só fracionei por causa do feriado de segunda, tá bom? Então, semana que vem voltamos às 18h20, tá bom? Valeu, professor. Valeu. Um abraço a todos aí. Obrigada. Valeu, professor. Boa Até noite. semana que vem. Tudo de bom. Até. Boa noite.